Assalamu alaikum. Essa é uma saudação em árabe que quer dizer que a paz seja com vocês. Feliz sábado, irmãos. Muito bom estar com vocês nessa manhã de sábado. Quero agradecer muito à banda e ao Ministério de Louvor por esses momentos espirituais e arrebatadores. Que Deus abençoe vocês. E é óbvio que eu não poderia deixar de citar o quão feliz eu particularmente estou pela volta do nosso amigo Samuel. Realmente é um prazer muito grande. É a sua família que está ali? Que Deus seja louvado. Eu lembro da senhora no culto lá, de gratidão, né, que a gente fez pela internet. É um motivo de muita alegria ver que você está bem, está aqui fazendo o que você ama, o que você sabe fazer. Eu acho que se é emocionante para nós, para você deve ser muito mais, né, mais simbólico estar aqui nesse momento. Que Deus seja louvado pela sua vida. Muito bem, hoje você já percebeu que é um sábado um pouquinho diferente, né, desde a historinha das crianças. E agora também você está vendo aqui essa ornamentação diferente. Já agradeço a Lucélia pelo belo trabalho que ela fez aqui. Muito obrigado por isso também. O fato é que eu e minha esposa, passamos alguns anos no continente africano, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nossa experiência e também o que tem a ver com a nossa mensagem. Antes eu quero mandar um abraço. Eu sei que tem duas pessoas em especial nos assistindo pelas redes sociais. Um é o Thompson, quero cumprimentar você, Thompson, que Deus te abençoe, seja bem-vindo à nossa igreja, continue frequentando aqui, é um prazer te receber quando você está conosco. E também o Leandro Guimarães, lá de Minas Gerais, é um prazer ter você nos acompanhando também. Muito bem, convido você a curvar a sua fronte nesse momento para a gente fazer mais uma oração para que Deus abençoe os momentos que se seguem. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus misericordioso, Pai. Essas suas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. E nós te louvamos hoje por isso. Obrigado pela vida do Samuel, obrigado porque o Senhor o restabeleceu e ele está aqui louvando o seu nome. Estamos alegres por isso também, Pai. Nós queremos pedir uma bênção toda especial para esse momento do culto, que nós vamos conversar, abrir a palavra de Deus. Que o Senhor esteja conosco, acalma o nosso coração, nos dê paz, nos dê segurança, nos dê tranquilidade e discernimento e iluminação para entendermos a sua mensagem nessa manhã. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome por amor de Jesus. Amém. Muito bem, antes da gente entrar na nossa mensagem, eu quero falar um pouquinho para vocês de maneira bem rápida de como foi essa experiência nossa. Eu e minha esposa, que apareceu aqui agora na história das crianças, nós passamos 2 anos no continente africano, num país chamado Níger. O Níger, ele fica dentro da janela 1040, que é o que nós cristãos chamamos, né, assim, de janela 1040, é uma janela de 10, literalmente, né, por 40, quando se trata de latitude e longitude, e nessa região se concentram aí as grandes religiões, as maiores religiões não cristãs do mundo, né, o hinduísmo, budismo e islamismo. E nessa região também se encontra o maior desafio para a evangelização no planeta. É o local mais difícil para evangelização. Nesse local, muitas agências, como o IDGO e também a IFM, que é uma agência norte-americana, trabalham ali justamente para alcançar os não alcançados, né? E o Níger, especificamente esse país verde que você está vendo na tela, esse país é um país de pouco mais de 23 milhões de habitantes. Desses 23 milhões de habitantes, 98,5% deles são muçulmanos. Então imagine só que desafio é trabalhar nesse local, né? E que desafio é para a igreja de Deus também estar nesse local. Desses pouquíssimos que restam, né, 1,5% que restam ali, não são cristãos. A maior parte desse 1,5% são de religiões de tradição africana, animistas, né? E os cristãos são 0,4% nesse país. Os adventistas até em 2015 eram 80, 90%. Em um universo de 23 milhões de habitantes, né? Hoje deve ter mais ou menos uns 1.500 adventistas, né? Nem missão é ainda, não é associação, não é missão, é um posto missionário. 70% desse país fica em cima do deserto do Saara, e o idioma lá é o francês. Entretanto, há pelo menos 16 outros dialetos, né? Então o missionário, quando vai para lá, ele aprende o francês, porque é obrigatório, mas mesmo assim, quando a gente pregava, quando a gente fazia visita, geralmente era necessário ter 1, 2, às vezes 3 traduções, para que pudesse chegar no dialeto daquele povo ao qual a gente estava pregando, né? O Níger atualmente é o país mais pobre do mundo também.
ele tem o menor IDH do planeta. Como eu falei, a religião, a grande parte deles são muçulmanos. Esse tem um som, mas pode colocar bem baixinho, porque é um fator que a gente convivia lá com a insegurança, né? É um local dominado pelo um grupo terrorista chamado Boko Haram, e, enfim, há sequestros, pastores que foram sequestrados, padres que foram sequestrados. Essa imagem de baixo é de recepcionando os corpos no aeroporto. Esse ano é um ataque que teve lá nessa região, por isso que eu e minha esposa não podíamos sair sozinhos, né? A gente não saía sozinho lá. Ia comprar uma verdura, na verdade verdura não tinha, né? Mas ia comprar alguma coisa no mercado e a gente ia com um segurança. Esse aqui foi um campuri que nós fizemos lá. A gente costuma brincar que a gente reuniu todos os jovens bravadores aventureiros do país, adventistas, né? E reuniram 123 jovens, né? E durante todos esses dias nós estivemos também com a escolta armada, justamente pela complicação que é a questão da segurança, né? Um padre foi sequestrado em 2018, 2 semanas depois de eu passar nesse mesmo local, e ele foi liberto há 2 meses atrás apenas, 1 ano e pouco aí, 2 anos quase, na verdade, né? Sequestrado, né? Um local complicado, mas de um povo abençoado, um povo animado, um povo de Deus mesmo. Isso aqui é um fenômeno que acontece lá com muita frequência, são as tempestades de areia. Essa foto é real, né? Parece do filme da Múmia, mas não, é uma foto real. E quando essa areia que vem do Saara, ela chega até a cidade, ela literalmente transforma o dia em noite, né? E a gente tem que se esconder, e esse pozinho entra no nariz e vai para o pulmão, é só Deus mesmo. Mas é um fenômeno interessante. Aqui é um alimento típico de lá, o grilo, né? O gafanhoto. A gente comeu algumas vezes lá. Recentemente, quando a gente tinha voltado, a gente voltou para o Brasil em 2018, a gente trazia, e nesses momentos assim a gente compartilhava, né? A gente partilhava com os irmãos, e alguns deles até se aventuravam em comer um pouquinho ali do gafanhoto, mas tem mais gosto do tempero do que do próprio bicho em si, né? Essa garrafa de água eu sempre costumo mostrar, porque essa era a água que tinha disponível para eles beberem, né? Eu cheguei a ficar 2 semanas viajando nas aldeias, em locais do interior, né? E lá não tinha internet, tinha mal comida. Literalmente eu ficava 1 semana e meia sem comer, né? Às vezes comendo um pão, alguma coisa assim. E essa era a água que eu não bebia, mas eu tomava banho com ela, né? Interessante. Aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona o transporte lá, né? Aqui, se você enxergar, os aventureiros vão se lembrar bem de quando a gente conversou sobre isso. Tem alguns animaizinhos ali naquela vanzinha, né? Uma van que caberia 15 pessoas, chegava a carregar 30 pessoas, e era comum você estar aqui, do seu lado tem uma cabra, ou embaixo de você tem uma galinha, né? Coisa mais normal que tinha era isso lá. E aqui o santo remédio de Deus, né? O carvão vegetal. Ellen White fala muito sobre o carvão vegetal, né? Quando você come alguma coisa que não desce muito bem, esse líquidozinho, esse pozinho, né, misturado com a água, salvava literalmente a nossa vida. Aqui é uma casa típica e também um banheiro típico lá da região. Aqui a minha esposa Poliana carregando uma criancinha. É assim que eles carregam, né? Na moto, em bicicleta, a mulher sempre carrega dessa maneira, e elas se orgulham em dizer que a criança está segura, né? Que não cai, que está tudo certo. E elas nem dão nó, né? Elas colocam de uma maneira o tecido que fica preso, e as que colocam que dão nó são vistas de maneira diferente, porque não são africanas de verdade, né? São fatos interessantes. Aqui a Poliana com uma equipe de esposas de pastor lá, né? Fazendo um trabalho que seria correspondente à AFAM no Brasil. Aqui um parque das girafas, onde nós temos 630 girafas. Nesse dia que a gente estava lá, a gente contou umas 30 mais ou menos, mas o parque é muito grande, ele sobrepõe a fronteira, né, do país Níger, e tem quase 600 e poucas girafas lá. Aqui é uma igreja típica lá da região, dessas regiões que a gente fazia campanhas de evangelismo, né, de uma maneira extremamente contextualizada, dadas as circunstâncias, né, mas o que eu quero deixar para vocês é que esse é um povo muito abençoado. Nessas campanhas, a igreja você viu que era de palha, né? Então tinha pouquíssima estrutura. E os irmãos, as crianças e os irmãos mais velhos também, carregavam os próprios bancos
para ir para a igreja, né? Nós temos aqui uma igreja linda, abençoada, bem confortável, e imagine só, né? Eles carregavam de 5, 6, às vezes 10 quilômetros o banco na cabeça, porque estavam indo não receber dinheiro, não receber comida, não receber cesta básica, mas estavam indo receber a palavra de Deus. Era realmente, sim, de emocionar muito, né? Nessas campanhas que a gente fez, muitos deles atravessavam o rio para poder participar da programação. E não tem uma foto dessa aqui, mas as senhoras que andavam 20 a 30 quilômetros a pé para assistir a mensagem, elas tiravam a roupa, passavam com água no pescoço, saíam do rio, colocavam a roupa de volta e terminavam de seguir. Realmente é algo que nos impressionava muito, né? Pode abaixar um pouquinho o volume. Esse aqui é um grupo de 13 pessoas normais, animistas, que estudaram a Bíblia e aceitaram pregar para seus vilarejos, né? Olha que a alegria deles aqui, descobrindo a mensagem bíblica. Essa aqui foi um dos casos onde eu pregava em francês e tinha literalmente 3 traduções até chegar lá no idioma deles. Como que não se perde, pastor, o sentido? Só o Espírito Santo, porque perder, perde sim, mas a gente acredita que o Espírito Santo atua também nesse momento para que a mensagem chegue no coração das pessoas, da forma deles, né, de uma forma contextualizada na realidade deles. Pela graça de Deus, nós vimos muitos milagres lá. No final dessa campanha, de uma dessas campanhas, o que a igreja ficou 80 anos lutando para conservar, foi batizado mais do que isso em um só dia, né? Esse dia foi o dia de um batismo de 120 pessoas, porque salvar almas deve ser de fato a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Essa água limpinha, né, que eles eram batizados lá. Aqui um dia de estudo bíblico, onde a gente sempre usava a Bíblia em francês e também o Alcorão, né, comparando os textos, encontrando verdades bíblicas no Alcorão, que é bem interessante também. E por fim, os estudos que nós deixamos lá nos dialetos, né? O primeiro estudo bíblico no dialeto Gourmandier foi a Igreja Adventista que traduziu e contextualizou para entregar para eles. No cantinho ali, o livro do pastor Assad Bechara, que são as 28 doutrinas bíblicas dentro do Alcorão, também que nós traduzimos lá para esse povo, né? Então eu quero deixar com vocês um motivo de oração, né? Ore pelo Níger, né? Aqui é uma voluntária que foi em 2018 para participar do projeto, e ela foi batizada pelo pastor Davi Tavares, que é esse que está de óculos escuros ali, foi nosso líder, nosso mentor, né? Nosso grande amigo. Ela foi batizada em uma poça, não é nem no rio, né? Uma poça de água parada e lamacenta, né? Então que você possa orar por esse país, pelos desafios que tem lá. Hoje está muito mais perigoso de quando nós estávamos, e o pastor Kleber Trindade é o atual presidente da igreja lá, depois que o pastor Davi voltou para o Brasil, né? E orem por eles, e orem também por 2 projetos especiais. Um projeto é de um livro que nós vamos lançar no próximo ano, contando as histórias dessa nossa aventura, e também um programa de TV que nós estamos produzindo. Nós arrecadamos os valores, né, para que pudesse ser viável esse programa, e em janeiro de 2021, entre 24 e 29 de janeiro de 2021, nós vamos gravar um programa de TV com 18 lições em francês, mas o inédito desse programa é que ele vai ser 100% contextualizado, tanto na linguagem, quanto no cenário, quanto nas ilustrações, na forma de abordar o tema, para que possa ser transmitido pela Hope Channel África para mais de 20 países, amém? Que Deus seja louvado. A divisão centro-oeste africana, ela possui 22 países, desses 15 são de fala francesa, porém menos de 10% da programação da Hope Channel é transmitida em francês. Então será uma grande bênção também para os irmãos dessa região, né? A televisão é algo que chega muito bem lá, embora a internet não chegue, mas a televisão ela tem um bom alcance nesse local. Convido você agora para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler alguns versos. Deixe sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai ir acompanhando aí durante a nossa mensagem. Antes da gente ler exatamente aqui o texto bíblico,
eu queria falar um pouquinho sobre o contexto onde essa passagem foi escrita. Se você já abriu sua Bíblia, se você já conectou aí seu smartphone, que você que está em casa, você já viu que se trata da cura do endemoniado Gerazeno ou Gadareno, né? Dependendo da tradução. O que eu queria ver com você aqui, de maneira bem rápida, para a gente contextualizar, é justamente o local onde essa história se passa, porque tem algo de importante a nos ensinar também. Essa aqui é a região onde Jesus passou boa parte do seu ministério, né? Se você olhar aqui, você tem Cafarnaum, Betsaida, Corazim, que é onde ele fez boa parte dos seus milagres. Porém, do outro lado do mar da Galileia, nós temos várias regiões, e uma delas é a região de Gadara, que é a região de Decápolis, né? O conjunto de 10 cidades ali. Uma das cidades era Gadara, de onde vêm aí os Gerazenos, né? A grande questão é que as pessoas que moravam do lado de cá, os judeus que moravam desse lado do rio, do mar da Galileia, não se misturavam com outro povo, porque, em primeiro lugar, eles não eram religiosos, né? Eles partilhavam de uma cultura helenística e, assim, de fato, não queriam saber dos judeus. E os judeus, da mesma maneira, tudo que era de ruim, tudo que era de negativo, tudo que era de fora da vontade de Deus, vinha do outro lado do mar da Galileia. E quando eles faziam piadas, né, e zoavam às vezes, zoavam entre si, falavam de coisas ruins, eles costumavam usar exemplos do outro lado da Galileia para falar de coisas ruins, coisas que não vinham de Deus. Então, os discípulos, quando eles estavam aqui com Jesus, do lado de cá, né, do lado esquerdo, e eles sobem no barquinho ali, e tem aquela experiência de quase morte, né, ali no mar, com aquela grande tempestade, e quando eles chegam e se deparam para o local onde eles estavam indo, pode ter certeza que, como bons judeus, eles não gostariam de estar indo para aquele local, porque era um local imundo, local de criadores de porcos, local onde um judeu, um religioso, uma pessoa de Deus não iria pisar, porque não era local de ir, era local de voltar, na verdade, né? Não era local positivo para ir. E é justamente ao sair de uma margem, passar pela tempestade, que você já conhece a história, né? Que Jesus acalma a tempestade, e chegar na outra margem do mar, é exatamente lá que se passam as cenas do episódio que nós vamos ler nesse momento. Então acompanhe conosco aí o verso 1 do capítulo 5. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Essa aqui é a região de Gadara, a cidade de Gadara, as ruínas do que existe lá, do que Jesus encontrou no dia que ele foi. E aqui comenta que esse homem, na verdade, lá em Mateus e em Lucas, conta a história de 2 homens, mas aqui de um só, provavelmente porque tenha sido mais marcante a história dele, mas fala que ele veio de um sepulcro, e esse aqui é uma gruta natural, típica, um típico local onde as pessoas guardavam os mortos. E como não era uma região religiosa judia, eles acreditavam que aqui era a habitação preferida dos espíritos imundos, dos demônios. Eles acreditavam que era em locais como esse. Quando Jesus ele se encontra com nessa situação, a gente continua lendo agora o verso 4, diz o seguinte: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Imagine a situação que Jesus e seus discípulos encontram ali naquele momento. Imagine só, Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 226 e em diante, naquela região, né, onde Ellen White comenta esse fato, né, ela comenta que esses homens eram desequilibrados e lunáticos, o corpo era transfigurado, e eles faziam violência a si e aos que se aproximassem. O corpo desfigurado e sangrante, tanto quanto a mente transtornada, apresentava um espetáculo que agradava muito ao príncipe das trevas. Imagine a situação que Jesus encontrou ali com os seus discípulos. Um homem jogado pelo chão, sangrando, espumando, fazendo violência contra si mesmo. Quando eles encontraram aquela situação, Jesus olha para aquele homem, os discípulos olham também para ele,
Ellen White ilustra esse momento, ela fala como foi essa cena, e ela diz que os discípulos olharam um para o outro e correram de volta para o barco. Imagine, seria engraçado se não fosse trágico, né? Os discípulos deixaram o mestre lá naquela situação e voltaram correndo para o barco, correndo para o que for, que seja tempestade, o que seja, porque em primeiro lugar eles nem gostariam de estar ali para começo de conversa, né? Mas ela comenta que quando eles corriam de volta para o barco, eles olharam um para o outro e viram que o mestre não estava correndo. E agora falaram, tem uma coisa errada, tem alguém faltando aqui. Eles deram meia volta e voltaram e encontraram Jesus no mesmo local. Aquele que havia enfrentado Satanás no deserto, aquele que havia acalmado a tempestade, não teria medo de alguns demônios. Ele não teria medo de alguns demônios. Quando nós olhamos aqui no verso 7, diz assim: exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quando nós olhamos para Marcos, outros versos de Marcos e Lucas também, em Mateus, e vemos outros encontros de Jesus com pessoas possessas, em todos eles nós vemos que esses espíritos reconheceram que estavam diante de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E os discípulos, na companhia do Filho do Deus Altíssimo, correram de volta para o barco, não sabendo o que iriam enfrentar, se outra tempestade, não importa, mas eles não queriam estar naquele local. Jesus não fugiu dessa tempestade, porque Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Sabe, quando Jesus conta a parábola das 100 ovelhas, né, das 99 que estavam seguras e da uma ovelha que foge, o que Ele está querendo dizer para nós, e o que Ele queria dizer para esse povo aqui, para esses discípulos, é que eles haviam se esquecido de quando eles foram essa uma ovelha perdida. Jesus atravessou o mar, enfrentou a tempestade, enfrentou os demônios para salvar uma pessoa. Ellen White comenta que ele viria à terra para morrer por um só pecador, né? E os discípulos haviam se esquecido de quando eles foram essa uma ovelha. Agora eles deveriam também resgatar as ovelhas perdidas, mas haviam por algum momento ali se esquecido de quando eles mesmos foram essa uma ovelha. Muitas vezes esse é o risco que eu e você corremos também. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo seu passado, pelas coisas que elas fizeram, mas com Jesus, o nosso passado não nos condena, o passado de ninguém pode condenar essa pessoa, porque Jesus, Ele dá uma nova vida, Ele dá um novo começo, Ele vem e resgata essa uma ovelha. Os discípulos haviam esquecido de quando eles haviam sido essa uma ovelha. Não há limites para quem se coloca à disposição de Deus. Não há limites para quem se coloca à disposição de Jesus, para a obra de Jesus. Não há limites quando se trata de salvação. Jesus, ele escalou montanhas, enfrentou uma tempestade para salvar uma pessoa. Quem? Um judeu, um religioso, alguém que precisava compreender melhor as Escrituras? Não. Esse homem escravo, talvez anos escravo das trevas. Não há limites quando se trata de salvação. Leia comigo agora o verso 16. A história continua, né? Jesus, de fato, ele expulsa esses espíritos imundos desses homens. Após expulsar, manda eles para os porcos. Os porcos se precipitam. Você já conhece essa história, né? E agora, no verso 16, nós vemos o que acontece depois que esse homem é libertado. E aqui nós vamos fazer as principais considerações. Leia comigo o verso 16. Os que haviam presenciado os fatos, né, essa libertação, os porcos e tudo mais, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Imagine só, eles não entenderam aquilo, né? Viram esse homem que é o que tivera a legião, né? Uma legião são pelo menos 7.000 soldados. Imagine que situação era desse homem. As pessoas agora que viram ele sentado, vestido em perfeito juízo, como a Bíblia comenta, começaram a ficar com muito medo. E agora elas começam a pedir para que eles saiam dessa terra. E o verso 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele.
19, primeira parte. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Interessante que no verso 13, quando os demônios pedem, não nos mande para fora do país, nos mande para aqueles porcos lá, dá um jeito, mas não manda a gente para fora do país. O verso 13 diz assim: Jesus o permitiu. E agora, quando esse homem, esse ex-endemoniado que havia sido liberto, pede a Jesus para ir com ele, ele diz: não, não vai. Imagina a situação que aquele homem havia passado. Imagine a rejeição que esse homem estava passando naquele momento. O seu próprio povo não queria que ele estivesse perto. O pedido desse homem era: meu Deus do céu, eu quero ir, deixa eu ir com o Senhor, porque aqui não está dando para mim, deixa eu ir com o Senhor. E eu te pergunto, o pedido desse homem era compreensível? Era de se entender? Ele tinha um pouco de razão ou não? Com certeza. Imagina a situação que ele estava passando. E Jesus diz: não, eu te libertei, eu te dei a oportunidade de começar uma nova vida, você quer vir comigo, quer continuar comigo, quer continuar aprendendo comigo? Não. Como entender esse não de Jesus, né? Ele diz sim ali para um pedido simples desses demônios e diz não para esse homem que havia sido liberto. Como entender esse não de Jesus? A resposta é claríssima e está no restante do verso. Leia comigo. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Nossa, eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível, porque esse homem, ele não era religioso, não era nada, não era líder, não era nada de nada, não era ninguém. Agora ele foi liberto, pede para ir com Jesus, para acompanhar o mestre. Ele diz: não, volta para sua casa, para os seus, e anuncia para eles o que eu te fiz e como eu tive compaixão de você. Sabe? Esse é o padrão evangelístico e missiológico de Deus, de Jesus. Volta para sua casa. Você é o único adventista na sua casa? Volta para lá. Você é o único cristão na sua empresa? Volta para os seus, para a sua casa. Volta para lá, dê meia volta e volte para lá. E anuncia para eles o que eu te fiz e como eu tive compaixão de você. Essas pessoas não estão entendendo a sua nova religião, a sua nova fase de vida, a sua conversão? E você quer ficar aqui onde é mais confortável? Não, volta para a sua casa, para os seus, e anuncia para eles o que o Senhor te fez. Não pregue, não dê estudo bíblico, não estruture as doutrinas, testemunhe daquilo que o Senhor te fez. Essa história nos ensina muita coisa, mas eu acho que a principal que ela nos ensina é que quando você vem até Jesus e Ele transforma a sua vida, Ele te dá paz no coração, Ele te dá uma nova oportunidade de vida, Ele te dá também uma missão, uma tarefa. Jesus tem uma missão para cada um de nós, e não importa se você sabe dar estudo bíblico, se você só sabe entregar um livro, se você só entre aspas, sabe orar. Deus tem uma missão para nós, e Ele quer que nós sejamos atuantes nessa missão. Nesse sentido, se você não quer ter trabalho, não venha até Jesus, porque se você vier até Ele, Ele vai te transformar, Ele vai te mudar, mas essa transformação, essa alegria, não pode gerar acomodação. Ela deve gerar ação. E João 10,16 comenta que ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, e a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a mim, então haverá um rebanho e um só pastor. Há ovelhas que não estão nesse aprisco, que eu e você somos chamados para falar do amor de Jesus para elas. Essa paz que você recebeu, que eu recebi, essa nova vida que você tem, esse encontro que te produziu, essa mudança, essa alegria em você, não pode gerar em mim e em você conformidade, acomodação. Deve gerar ação, paixão pelas almas, tristeza por saber que tem tantas pessoas que ainda não conhecem desse evangelho, desse Jesus. Nesse sentido, primeiro você vem até Jesus, para depois você ir por Ele, ou voltar por Ele, porque de fato era isso que acontecia, né? Veja o exemplo de Paulo. Paulo era um homem entendido da lei, um grande homem judeu. Ele era perseguidor, fazendo aquilo que ele acreditava que era o certo.
Quando ele se encontrou com Jesus, ele foi transformado, ele foi convertido, e agora ele volta pelo mesmo caminho que ele percorreu perseguindo, e agora ele volta falando do amor de Jesus, ao ponto de as pessoas olharem: você, eu te conheço, eu te conheço, sei quem que você é, eu conheço você, não, você é Saulo, a ponto das pessoas duvidarem e terem medo dele, mas ele voltou pelo mesmo local, para pregar e falar do amor de Jesus. Da mesma maneira, esse homem volta liberto, volta transformado, mas ele volta com uma missão, e no verso 20 nós vemos: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, não só em Gadara, lembra? Mas pela região de Decápolis, tudo quanto Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Não mais agora temiam, pela possessão, mas admiravam pela maneira como esse homem falava. Ellen White comenta em um outro verso aqui, em outra passagem, que nós devemos ser co-obreiros de Deus, pois Ele não finalizará a sua obra sem os agentes humanos. Ele não finalizará a sua obra sem os agentes humanos. Ele poderia pregar com anjos, claro, seria muito mais eficaz do que nós, mas Ele não finalizará a sua obra sem os agentes humanos. E aqui tem uma outra passagem, acho que não está passando aqui. Opa, acho que foi demais, né? Pode voltar um aí? Não tem problema, eu leio aqui para você. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água viva. Agora voltou a funcionar. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. Aquele que recebeu a água da vida, ele não fica enchendo só para ele se torna uma fonte de vida. E aquele que foi depositário da bênção e da graça de Deus, ele se torna um doador agora. E ela comenta: sois culpados diante de Deus, se não fizerdes todo o esforço possível para dispensar aos outros essa água viva. Sois culpados diante de Deus, se não dispensarem aos outros essa água viva. Será que deu certo? Será que a missão desses homens deu certo? Aqui nós vemos no verso 20 que as pessoas se admiravam. E Ellen White comenta que não somente a sua casa e aos vizinhos falaram acerca de Jesus, mas foram através de toda Decápolis, declarando por toda parte seu poder de salvar e descrevendo como ele os libertara dos demônios. Ok, o que tem de mais nisso? Olha o restante dessa passagem. Assim fazendo, era maior a bênção que recebiam do que se para o seu próprio benefício apenas houvessem permanecido na presença de Jesus. Uau! A bênção que eles recebiam ao testemunhar e ao pregar para as pessoas aquilo que Jesus havia feito, a bênção que eles recebiam era maior do que a que eles receberiam se eles apenas tivessem permanecido na presença de Jesus. Meu amigo, essa é a verdade. A bênção que eu e você podemos receber do ministério, desse abnegado ministério da pregação do Evangelho, é maior do que qualquer outra. E esse é o chamado que Deus tem para nós, porque de fato é em trabalhar para difundir as boas novas da salvação que somos levados para perto do Salvador. Se você se lembra das suas aulas de português, onde trocava a oração e o sujeito, para que nós somos levados para perto do Salvador? Para trabalhar e difundir as boas novas da salvação. É para isso que nós somos levados para perto de Cristo, aproximados do Senhor, é para isso, para que possamos trabalhar em difundir as boas novas da salvação. Esse homem, o seu pedido era compreensível, ele só queria estar um pouco mais com o Mestre, aprender um pouco mais com esse Jesus que o havia libertado. Mas quando ele recebeu essa transformação, quando ele foi mudado, quando ele recebeu aquilo que ele foi buscar, ele entendeu depois que ele tinha uma missão a ser cumprida. Ele tinha uma missão a ser cumprida. Deus poderia ter deixado essa missão para anjos. E Ellen White comenta isso no livro Caminho a Cristo, que nós estamos estudando nas quartas-feiras. Mas em seu infinito amor, ela comenta, ele preferiu nos tornar seus cooperadores.
a fim de que pudéssemos participar da bênção, da alegria e do reerguimento espiritual que resultam desse abnegado ministério. Poderia deixar os anjos fazer, mas para que nós pudéssemos ter essa alegria, essa bênção e esse reerguimento espiritual, Ele nos deu a nós a oportunidade de falarmos do seu amor, de sermos mensageiros da esperança, de pregarmos de fato esse evangelho que transformou a nossa vida. Para terminar, eu gostaria de contar uma experiência, uma história, na verdade, que se passou há muitos anos atrás. Você seguramente conhece essa história, a história do Titanic. No dia 14 de abril de 1912, esse grande navio se chocou contra um iceberg e 1.513 pessoas se afogaram. Entre essas pessoas que caíram no oceano gelado estava um homem chamado John Harper. John Harper era um pastor e ele estava a caminho de Chicago para uma grande conferência missionária, onde ele seria o pastor, onde ele pregaria. Mas é claro, nós sabemos que não foi possível chegar a tempo a essa conferência por conta desse incidente. O fato é que quando esse pastor caiu na água e viu que a sua situação não era boa, que não tinha muita esperança, ele começou a nadar desesperadamente e perguntar às pessoas: ei, você está salvo? Você está em paz com Deus? Nadava mais um pouco e perguntava a outra pessoa: ei, você crê no Senhor Jesus e você será salvo? E chegou para outra pessoa e disse: ei, você está em paz com Deus? Você já aceitou a Jesus? E era um jovem que estava ouvindo aquilo e disse: não, ainda não estou pronto. As ondas separaram esses dois, mas por providência divina eles se encontraram naquelas ondas geladas do oceano. E o pastor pergunta mais uma vez: ei, você está em paz com Deus? Você já aceitou a Jesus? Crê no Senhor Jesus e você será salvo? E esse jovem responde: não, ainda não. As ondas separaram esses dois e esse pastor nunca mais foi visto. Mas essa história só é possível ser contada porque 2 semanas depois, em Nova York, um jovem se levantou e disse: eu sou o último converso de John Harper. O que essa história tem para nos ensinar? Observe qual era o pensamento, qual era a preocupação desse homem nos seus últimos minutos de vida. Qual era a preocupação? Salvar. Salvação. Nos seus últimos momentos, onde não havia esperança para ele mais, ele só se preocupou com uma coisa: esse mundo aqui para mim já era, eu vou tentar salvar outras pessoas agora. Qual tem sido a sua e a minha prioridade? Será que as coisas de Deus, será que a obra sagrada de Deus tem sido uma prioridade na nossa vida? Ou será que nossa experiência cristã tem se resumido a frequentar os cultos? Pastor C.S. Lewis tem uma frase incrível: o navio está seguro no porto, mas não é para isso que se fazem navios. O navio está seguro no porto, mas não é para isso que os navios foram feitos. Não há problema nenhum em você pedir mais dinheiro a Deus, mais influência a Deus, mais cargos a Deus, mais funções a Deus, mais tempo, mais recursos. Não há problema nenhum, desde que isso seja usado para a salvação de pessoas. Há apenas 2 coisas que nós vamos levar a essa terra: nosso caráter e as pessoas. Apenas essas 2 coisas: nosso caráter e as pessoas. E foi pelas pessoas, não foi pelo prédio, foi pelas pessoas que Jesus veio morrer. Esse pastor dava mais braçadas, pedia a Deus mais força para dar mais braçadas, para ir mais longe, para salvar, não a si mesmo, mas aqueles que ele viu que estavam em necessidade. Peça a Deus mais recursos, peça a Deus mais influência, mas peça para salvação, peça para salvar, peça para que você possa ser mais útil para essa missão. Se eu estou falando para alguém que está na igreja, mas tem sentido a necessidade de ser despertado para essa missão, essa mensagem é para você.
recalibre as suas prioridades, recalibre os seus propósitos, para que eles se tornem e estejam em harmonia com os propósitos de Deus, porque não há nenhum lugar melhor para estar, senão no centro da sua vontade. Se eu estou falando para alguém que ainda é essa ovelha perdida, esse é o seu momento. No dia 21 de novembro, nós vamos ter uma programação toda especial na igreja. Pela manhã, o pastor Gilson Brito vai pregar, e à tarde nós teremos um pôr do sol com os arautos do rei. Esse talvez seja o seu fim de semana, talvez esse seja o seu sábado. Se você está nos assistindo, eu sei que tem algumas pessoas em fase final de estudo bíblico, em fase final de decisão, que estão sim nos assistindo agora. Esse pode ser o seu momento, só depende de você. Se você ainda é essa ovelha perdida, que está vagando pelo deserto, achando que vai encontrar alimento em outro lugar, que não seja no aprisco do bom pastor, esse também é o seu momento. O apelo dessa manhã vai para essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoa. Para você que já é convertido, que já teve esse encontro com Deus, para que você agora volte pelo mesmo caminho que você percorreu até aqui e anuncie para essas pessoas, testemunhe daquilo que Jesus fez na sua vida. Essa é a maior pregação que você pode fazer. E esse segundo grupo é se você é essa ovelha perdida ainda. Esse é o seu momento, é o momento da sua decisão. Há apenas duas coisas que nós vamos levar dessa terra: nosso caráter e as pessoas. Que tenhamos mais compaixão pelas pessoas, que tenhamos mais disposição, mais dor no coração pela salvação das pessoas. E que o Espírito Santo toque ao seu coração, para que essa decisão seja fixada no seu coração, na sua mente, para que você ou se envolva na missão, ou que você venha até Jesus, para que Ele transforme a sua vida e você passe a viver agora em novidade de vida. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ter uma última oração. Antes de nós orarmos, eu quero que você, no seu coração, ore a Deus e converse com Ele por 30 segundos. Explique o seu caso para Ele. Meu Deus, eu faço parte desse grupo que precisa tomar uma decisão de fazer parte desse povo. Me ajude, Pai. Ou eu faço parte, Senhor, desse povo que já veio para a sua igreja, que já está contigo, que já está convertido, que já se encontrou com o Senhor, mas que precisa tomar uma decisão de fazer mais, de ir mais além, de se sacrificar mais, de se esforçar mais. E se você é do grupo ativo dessa igreja, os que estão em pé, cuide para que não caiam. Ore a Deus para que Ele te conserve ativo e atuante na sua obra. Você vai ter alguns segundos agora para você orar e conversar sobre a sua situação com Deus. E depois nós vamos terminar aqui da frente. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque a despeito da minha falha e da falha da Tua igreja, do Seu povo, o Senhor ainda está disposto a nos receber, a nos abraçar e a nos dar uma nova chance. Obrigado, Senhor. E obrigado também porque a Sua palavra revela em cada página, em cada palavra, a Sua vontade para a nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos aproxime de Ti, que o Senhor toque o nosso coração, nos incomode, Pai, para que possamos tomar a decisão que nós precisamos tomar, seja ela de dar um passo de fé e se tornar parte oficial desse povo através do batismo, seja de se envolver mais na Sua obra, porque nós entendemos que os sinais apontam para um fim e não há nada mais nesse mundo que compense do que passar os nossos dias ao Seu lado, trabalhando ao Seu lado. Por favor, Pai, nessa igreja e também através da internet tem pessoas que estão orando agora, que estão apresentando a sua situação.
que estão dizendo: meu Deus, eu não quero mais trabalhar na igreja, eu estou desanimado, isso não é para mim, é para outras pessoas. Por favor, Pai, toque no coração dessas pessoas. Que essa mudança, essa transformação que eles tiveram quando chegaram até Ti, não produza acomodação, mas produza ação de retornar para a nossa casa, para o nosso trabalho, lá onde as pessoas às vezes nos rejeitam, e falar do Seu amor, porque essa é a Sua vontade. E se há alguém, Pai, que ainda faz parte dessas ovelhas que estão aí vagando no deserto dessa vida, Pai, por favor, Senhor, nós sabemos que o Senhor faz isso, nós sabemos que o Senhor tem poder para isso. Vá até o encontro, Senhor, dessa uma ovelha perdida, abrace essa ovelha e traga ela de volta, Pai. Faça com que ela faça parte do Seu rebanho, do rebanho de um só pastor. Abençoe cada filho Teu que Te escuta, que nos escuta nesse momento, seja na igreja ou seja em casa, e que possamos experimentar uma nova vida contigo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um feliz sábado.